companheiros inseparáveis. Os bichinhos de estimação vão para cima e para baixo com seus donos. Nunca acordou, nunca latiu, nunca fez xixi, nunca fez nada. Sempre foi um anjinho. No Brasil, para desembarcar com um animal, é preciso ter em mãos este certificado internacional. Eles chegaram e me disseram, ou eles vão deportados, ou eles vão a sacrifício. Para evitar que os bichos sejam deportados, o Ministério Público acionou a Justiça. A denúncia é de que os animais sofrem maus tratos durante a viagem de volta. Na maioria das vezes, ele era sacrificado. Porque não são todos os países que têm essa preocupação em assegurar o bem-estar para os animais. Uma doença que toma conta do Brasil e se torna ainda mais grave nos idosos. A depressão no idoso, ela vem muito, como a gente chama assim, mascarada com outros sintomas. É muito comum sintomas de dor, é muito comum o idoso ficar mais hipocondríaco quando está deprimido. E ter a família por perto é essencial para o sucesso do tratamento. Levando isso em consideração, a Justiça autorizou a transferência de um servidor público para outro estado, com o objetivo de cuidar da mãe, que estava depressiva. Aqui no tribunal, procuramos fazer uma ponderação. De um lado, o interesse público de obter a prestação dos serviços em determinado local. De outro, o interesse do familiar que está acometido de uma doença grave, como é a depressão. E ainda tem mais notícias e decisões inéditas para você, agora no Via Legal. Tirar férias, viajar e levar o bichinho de estimação junto já é comum em vários países. Mas nas viagens ao exterior é preciso apresentar um certificado zoossanitário internacional. O documento, gratuito, certifica a saúde do animal e impede que o país de destino receba como visitante doenças já exterminadas, como a raiva. E quem embarca sem este certificado corre o risco de ter o bichinho deportado. Veja na reportagem de Letícia Lagoa qual é o entendimento da Justiça em casos como este. Já imaginou viajar de avião ao lado de 80 falcões? Essas imagens correram o mundo no início do ano. Um príncipe da Arábia Saudita comprou assentos para todos os bichos de estimação dele. Algumas companhias aéreas permitem o transporte dessas aves, mas por aqui é mais comum encontrarmos gatos ou cães. Sasha já está acostumada a essa rotina. Há 4 anos, a Shih Tzu viaja entre o Canadá e o Brasil para acompanhar a dona. Uma viagem que dura cerca de 10 horas. Dorme o tempo todo. Nunca acordou, nunca latiu, nunca fez xixi, nunca fez nada. Sempre foi um anjinho. Minha filha é um anjinho. Mas para não desgrudar do bichinho numa viagem, o preço pode ser alto. Em voos internacionais, as companhias aéreas chegam a cobrar entre R$2 e R$5.000, dependendo da raça, do destino e data. Além disso, os países têm exigências diferentes. Alguns até proíbem a entrada. Os critérios são tantos que há empresas especializadas só nessa logística. O mesmo certificado zoossanitário internacional ou certificado veterinário internacional, ele atendia quase todos os países. Hoje em dia, não. Há modelos específicos, modelos acordados entre os governos para que este pet possa sair do Brasil e chegar no Japão, na África do Sul, em Moçambique ou até mesmo nos Estados Unidos. No Aeroporto Internacional de São Paulo, no ano passado, mais de 6.000 animais domésticos viajaram de avião. O Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional de Guarulhos, responsável por este controle, é o maior posto de emissão do certificado zoossanitário do Brasil. Por dia, são emitidos cerca de 20 documentos. A autorização é necessária em qualquer viagem ao exterior para garantir que o animal não transmita doenças e nem retorne ao país de origem doente. Os documentos de saída não vale para a reentrada do animal, exceto o Mercosul, os países do Mercosul. O de ida, que a gente emite aqui, vale durante 60 dias para o retorno. Se extrapolar esses prazos, ela vai precisar procurar a autoridade sanitária em Uruguai, Paraguai, Argentina, Bolívia. Mas para todos os demais destinos é necessário que
No retorno ao Brasil, ela imita o documento sanitário de acordo com os nossos requisitos, que são relativamente simples. É basicamente um tratamento parasitário interno e externo válido. E a última vacina antirrábica também está válida. Então, não é um requisito complexo de ser atendido. E foi a falta do certificado sanitário que provocou a deportação de 2 cães dessa brasileira que morava em Portugal. Letícia diz ter planejado a mudança dos cachorros para Porto Alegre com 3 meses de antecedência e seguiu a lista de documentos exigidos pela empresa aérea. Eles foram vacinados, tiraram passaporte europeu e ainda microchipados para identificação eletrônica. Mas nada adiantou. Eles chegaram e me disseram, ou eles vão deportados, ou eles vão a sacrifício. E aí eu disse, eu só espero que eles voltem vivos, porque vocês estão submetendo eles a 30 horas de voo, sem alimentação, sem fazer as necessidades deles. E nem sedar eu posso mais. Diante de casos como este e de várias denúncias de maus tratos durante as viagens, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil na Justiça pedindo o fim da deportação de animais sem o certificado nos aeroportos do Brasil. Em troca, eles passariam por exames clínicos e ficariam em quarentena até que fossem liberados. A Justiça Federal de Guarulhos concedeu uma liminar acatando parcialmente o pedido do Ministério Público. A União recorreu, alegando que a decisão oferecia riscos à saúde pública. Mas o Tribunal Regional Federal da Terceira Região confirmou a decisão de primeira instância. Então ele chega aqui no Brasil, se a pessoa não traz certificado, ele vai ficar numa quarentena, sofrendo uma quarentena, num local adequado, né, que já existe, às custas do proprietário do animal, quer dizer que isso também não vai implicar no ônus financeiro para a União Federal, até que ele seja testado como em condições de poder, né, ser reintegrado ao seu meio natural. Na maioria das vezes ele era sacrificado, porque não são todos os países que têm essa preocupação em, né, assegurar o bem-estar para os animais. Até o fechamento dessa reportagem, a Advocacia Geral da União não havia sido notificada. Edgar é veterinário e um dos maiores criadores da raça Doberman no Brasil. Viaja com os cães todos os meses. E para ele, decisões como esta são importantes para preservar a vida do animal. Chegou lá, não gostaram do documento que chegou, por alguma razão, o cachorro tem uma feridinha, não aceitaram o cachorro com aquela feridinha, acharam que poderia ser, por exemplo, uma leishmaniose. Então, estão em dúvida. Não é assim, vamos mandar de volta o cachorro sem hidratar, sem alimentar, sem as condições adequadas para um animal viajar e simplesmente deportar apenas porque a parte burocrática não condiz com o que eles gostariam. Então, eu achei muito bom, né, que houve essa adequação e tratasse o animal com mais respeito. E é bom lembrar que a medida só é válida para animais que vivem no Brasil e estão retornando de uma viagem no exterior. O que a gente passou, eu não desejo para ninguém. Tanto que quando eles desembarcaram, eu não quis nem saber dias do marido. Eu cheguei, já tirei eles da casinha e eu só queria me certificar de que eles estavam bem. Para saber mais informações sobre esse certificado internacional, acesse o site do Ministério da Agricultura. Anote aí! A Organização Mundial da Saúde já alertou. Em poucos anos, a depressão vai ser a doença mais incapacitante do mundo. E quem convive com o problema sabe que o apoio da família é fundamental. Pensando nisso, um servidor público do Rio Grande do Norte recorreu à Justiça para ser transferido de estado e acompanhar o tratamento da mãe, que sofria de depressão. Um mal silencioso, uma doença que não deixa marcas aparentes e chega devagar. Num dia, o desânimo, no outro, a vontade de chorar sem motivo evidente. Muitas vezes a depressão é confundida com uma tristeza normal e os sintomas acabam passando despercebidos. A tristeza é uma característica normal da vida, todos nós sentimos. No entanto,
A pessoa que tem depressão vai sentir uma tristeza muito mais intensa, ela vai sentir uma falta de controle na capacidade de diminuir a tristeza. Essa tristeza vai demorar não apenas um dia, 2 dias, mas 15 dias, 1 mês e vai invadir a vida dela em outros aspectos. Em todo o mundo já existem mais de 350 milhões de pessoas deprimidas. A doença não escolhe faixa etária e gênero, mas pode ser ainda mais grave para quem já passou dos 60 anos. A depressão no idoso, ela vem muito, como a gente chama assim, mascarada com outros sintomas. É muito comum sintomas de dor, é muito comum o idoso ficar mais hipocondríaco quando está deprimido. É muito comum, às vezes, ter perda de peso, tá? E no idoso, é muito comum também o risco de suicídio aumentar. Suzy conhece de perto esses sintomas. A mãe dela tem 72 anos e aos poucos foi ficando triste, perdendo a vontade de fazer coisas simples, como visitar familiares. O que de fato fez a gente se preocupar com ela foi a falta de motivação para ela desenvolver as atividades que ela sempre gostou de fazer. As atividades de casa, a decoração do lar, as atividades religiosas que ela fazia com frequência. Nós procuramos um especialista e realmente foi diagnosticado que ela estava com depressão. Diante da situação, Suzy pediu demissão do emprego conquistado em outra cidade e voltou para a casa da mãe. O apoio da família é primordial no resgate desse idoso, desse cenário de depressão, porque eles meio que entram numa bolinha. Não querem sair de casa, não querem fazer as atividades e a família tem a obrigação de estar ali. Além de acompanhar o tratamento, a medicação que tem que se tomar, tudo, está resgatando diariamente nesse idoso a expectativa de vida, a expectativa de dias melhores. Um caso parecido aconteceu no Rio Grande do Norte. Uma idosa, mãe de um servidor público, foi diagnosticada com depressão. O filho dela trabalhava como auditor fiscal na cidade de Mossoró e pediu para ser transferido para Natal com o intuito de acompanhar o tratamento e dar suporte à mãe. Mas o pedido foi negado pelo Ministério do Trabalho. A solução encontrada foi recorrer aos tribunais. O servidor pediu na justiça para ser removido definitivamente para a cidade em que mora a mãe. Em primeira instância, o pedido foi aceito, mas a Advocacia Geral da União recorreu da decisão, alegando que era preciso conciliar interesses. Que essas remoções por motivo de saúde, elas têm que ser deferidas um caráter temporário, ou seja, enquanto existia a situação de fato, enquanto existia a doença que ensejou a sua remoção, há necessidade de que essa doença seja avaliada periodicamente para que seja comprovado a permanência ou não dessa doença. Porque uma vez comprovado que o tratamento de uma depressão teve êxito e ela conseguiu se curar, não existe mais a necessidade do filho continuar na unidade de Natal. Esse também foi o entendimento do desembargador que analisou o caso. A determinação é para que o servidor trabalhe em Natal enquanto a mãe precisar de cuidados. Nós sabemos que o Estatuto dos Servidores Públicos estabelece a remoção do servidor para cuidar dos seus dependentes, quando os seus dependentes não se adaptam ao local em que ele está lotado, em situações dessa natureza. Essa regra do Estatuto, ela merece ser interpretada em consonância com a Constituição. E nós sabemos que a Constituição brasileira, ela estabelece como um dever da família prestar assistência aos seus membros. Aqui no tribunal, procuramos fazer uma ponderação. De um lado, o interesse público de obter a prestação dos serviços em determinado local. De outro, o interesse do familiar que está acometido de uma doença grave, como é a depressão. A resposta positiva só foi possível por conta de laudos médicos que atestaram a necessidade da presença do servidor na casa da mãe. É importante hoje assinalar os estudos médicos que existem a respeito e que demonstram que a depressão efetivamente é uma doença grave que pode acarretar sérias consequências à vida de uma pessoa e daí a relevância de ter a assistência de um familiar, que é um fator importantíssimo
para a regressão deste quadro. Para a Sociedade Pernambucana de Psiquiatria, essa decisão judicial é uma forma de quebrar barreiras, reduzir o preconceito e auxiliar que mais pessoas entendam os riscos da depressão. Então é um reconhecimento do ponto de vista social, do ponto de vista das instituições que nos regem, de que a depressão é uma condição médica, é um adoecimento e, como tanto, precisa de um olhar, precisa de um cuidado. Uma prova desses cuidados é a própria história de Suzy, que conhecemos no início desta reportagem. Ela também conseguiu conciliar interesses, já está trabalhando em outra empresa e teve de volta o sorriso da mãe, resultado de um esforço diário, de amor e dedicação. Minha mãe é uma outra pessoa, é uma pessoa sociável, ela resgatou a vida social dela que ela não tinha. Hoje ela tem a religião dela, ela participa das atividades religiosas, ela tem as festividades que ela participa. É uma outra pessoa, minha mãe hoje. O alcoolismo faz milhares de vítimas todos os anos. E entre os países da América, o Brasil já ocupa o 5º lugar com o maior número de mortes relacionadas à ingestão de bebidas. Quando não é fatal, o problema destrói a vida e os relacionamentos da pessoa. E mais, pode levar o cidadão à incapacidade. No Rio Grande do Sul, uma decisão da Justiça garantiu dignidade a um alcoólatra que já vivia em situação de miséria. O drama de Denise começou há quase 30 anos. Eu tinha uns 27 anos quando comecei realmente a beber, em festa cerveja, festa de fim de ano no serviço e tudo. A bebida virou rotina e já não era preciso um motivo especial para alimentar o vício. Tinha que beber todos os dias. 1,5 litro de vinho, que eles guardavam em 1,5 litro, em garrafas de 1,5 litro. Todos os dias eu passei a tomar 1,5 litro de vinho por dia e não consegui mais parar. Atitudes que acabaram refletindo na vida profissional. Mas eu ia com dor de cabeça, aquela ressaca. Então, às vezes eu esquecia coisas e comecei a notar que eu ficava sem vontade no serviço, né? Ficava enjoada, vontade de vomitar. Eu não tinha aquela disposição de antes. Após ter problemas no trabalho, Denise decidiu dar um basta e começou um tratamento neste centro de atenção psicossocial na zona sul de Porto Alegre. Eu estava num processo que eu estava perdida, achando que eu não tinha mais. Só que aqui eu peguei força, vi que eu tinha condições de voltar a trabalhar de novo, tudo de novo e melhor. Denise ganhou o apoio da família. Mas, na maioria dos casos, o dependente químico trava um duelo solitário. Muitos perdem tudo e vivem quase na miséria. Quando ele chega aqui, a maioria das vezes ele já está com os vínculos familiares rompidos, com o emprego que ele perdeu, né? Ele chega praticamente quando ele está no fundo do poço. Então, o nosso trabalho é começar a vinculá-lo de novo à sociedade, né? A família, a gente tenta resgatar a família, trazer a família para cá, para que ela entenda também o que está acontecendo com esse paciente, através de grupos, né? A gente tem grupos terapêuticos e atendimentos com profissionais. Tratar o alcoolismo como uma dependência que pode incapacitar o ser humano. Esse tem sido o entendimento da Justiça Federal quando a dependência do álcool impede o cidadão de levar uma vida normal. No Paraná, um homem de 52 anos, que era alcoólatra, sofria de transtorno mental e vivia em situação de miséria, pediu ao INSS um benefício assistencial de um salário mínimo. Em primeira instância, o auxílio foi negado. Por isso, o dependente recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E aqui, o entendimento foi outro. O auxílio está previsto na Lei 8.742 de 1993, que trata da assistência social no país. E é concedido para idosos acima de 65 anos ou a pessoas com alguma deficiência que impossibilite o trabalho. E foi por este motivo que o benefício foi concedido.
que se entendeu na turma é que o próprio laudo indica que essa pessoa, em virtude do seu problema de alcoolismo, que o levou à insanidade, está impedida de trabalhar. E se ela está impedida de trabalhar, ela está impedida de se manter. E como ela não tem vínculo com a Previdência Social, ela não poderia fazer jus a um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez. O que lhe restava efetivamente é o benefício assistencial. De acordo com este especialista em direito previdenciário, o depoimento de testemunhas e o laudo pericial são fundamentais na hora de comprovar a deficiência de um trabalhador. A condição de deficiência vai se dar pela avaliação de um médico, seguida por um assistente social. Então, primeiro o médico analisa a condição de deficiência para verificar os aspectos médicos dessa deficiência e depois um assistente social avalia as questões sociais envolvidas em toda essa questão. O entendimento da justiça reflete o que, na prática, os assistentes sociais encaram todos os dias. Tem muito a questão do preconceito, né, da gente ver pacientes que realmente a dependência química interfere na vida pessoal deles, que realmente eles não têm condições de trabalhar, que eles não conseguem desenvolver uma atividade com compromisso e a gente sabe que os recursos são muito escassos, né? Então essa questão da justiça estar apoiando, isso é muito gratificante, porque pacientes que a gente encaminha para benefícios, que a gente vê que não tem resultados e que a gente sente a necessidade de que não teriam condições de exercer uma atividade trabalhista. Aprender a perdoar a si mesmo. Porque é muito fácil aprender a perdoar os outros, mas tem que aprender a perdoar a si mesmo. Perder um emprego implica em uma série de problemas. Em época de crise, então, contas atrasadas, juros de cartão de crédito e por aí vai. Nessas horas, quem tem direito a receber o seguro-desemprego respira aliviado. Mas no Mato Grosso, uma trabalhadora que, por lei, tinha direito ao benefício, ficou na mão. Tudo porque a empresa onde ela trabalhava não estava com os dados atualizados no sistema do governo. Lidar com os pequenos é um desafio diário, mas também um prazer para Jeane, professora de educação infantil há 3 anos. Todo dia uma surpresa diferente, um diálogo diferente, uma novidade, cada um chega com uma novidade. A cada dia eu me sinto mais motivada. Eu gosto muito, é uma coisa que eu faço por amor. Além da escolha da profissão, Jeane tem outro motivo para comemorar. A jovem saiu recentemente de uma das mais temidas estatísticas do país, a de desempregados. De acordo com o IBGE, mais de 12 milhões de pessoas estão fora do mercado formal de trabalho em todo o país. No início de 2016, eu fiquei desempregada. Eu fiquei triste, né? Porque a gente não deixa de ficar, né? Mas busquei, né, ficar tranquila, correr atrás de outras coisas. Foram 8 meses de angústia até conseguir um novo trabalho. Casada e com um filho pequeno, Jeane teve que equilibrar as contas com o seguro-desemprego. Eu fiz algumas dívidas, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu fiz dívidas bem longas, né? Com algumas prestações. E aí ele me ajudou porque eu consegui manter em dia, né? É um benefício importante, eu acho bem importante. Para mim foi de extrema necessidade. Em 2016, foram pagos quase 35 bilhões de reais em seguro-desemprego. A assistência financeira temporária é garantida por lei ao trabalhador com carteira assinada demitido sem justa causa. Apesar de ter esse pré-requisito, todos os impostos e contribuições em dia, uma trabalhadora do Mato Grosso teve que recorrer à Justiça Federal para conseguir o benefício. A Advocacia Geral da União, que defende o Ministério do Trabalho, disse que o benefício foi negado por falta de informações atualizadas da trabalhadora no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. O cadastro é uma das principais ferramentas do governo para monitorar o mercado de trabalho e conceder o benefício aos desempregados, evitando o pagamento de parcelas indevidas. O sistema deve ser alimentado mensalmente pelas empresas. Por isso, a trabalhadora não poderia ser prejudicada. Esse foi o entendimento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que determinou o pagamento do benefício.
Além do seguro-desemprego, o TRF condenou a União ao pagamento de indenização por danos morais à mulher. Isso porque, segundo esta advogada, a fiscalização das empresas é uma tarefa do Ministério do Trabalho. Mas ela faz um alerta. O trabalhador também pode e deve ficar de olho para evitar irregularidades. Está desconfiado que a empresa não está recolhendo, está desconfiado que a empresa não está prestando as devidas informações, pede para o Ministério fazer a fiscalização, leva o nome da empresa, né? É importante porque para dar um reforço maior, para não ter dor de cabeça no futuro. Assim como muitos trabalhadores, Jeane admite que nunca fiscalizou as empresas por onde passou, mas não tem dúvidas de que também iria para a justiça se fosse preciso. Ela fez o que tinha de direito, né? De recorrer e de buscar o que é dela, né? Por direito. Eu faria a mesma coisa. Bom, a gente fica por aqui, mas semana que vem eu volto com mais decisões inéditas da Justiça Federal. E não esqueça de acompanhar o nosso programa pelas redes sociais. Compartilhe e deixe sua opinião por lá. Até mais, tchau!